E aí, meus filhos? Bom dia. Mateus 5:17. Jesus disse: Não pense que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas para cumprir. Existia uma ideia que nessa época de que os judeus eles estavam muito pesando a lei, criando muita lei baseada nos conceitos deles. Então é como se a gente pudesse pensar, eles estavam criando pecado para o povo, ou pesando demais o povo para ser santo igual eles eram santos, e acreditava que a simples obediência à lei trazia santidade e fazia com que eles, estou no reino de Deus, vou para o céu, porque eu sou obediente a essas leis. Então era um povo extremamente religioso, criador de lei e regra. E aí o que Jesus está falando? Que ele veio para cumprir a lei do Senhor, aquilo que os profetas disseram, não homens, não o Gabriel, o criador de lei, não os fariseus, não os homens daquela época, mas a lei de Deus. Jesus veio para cumprir, até porque toda a Bíblia vai direcionar para quem? Para Cristo. Lá no Antigo Testamento, quando a gente começa a ler e estudar as coisas, a gente vai perceber que tudo aponta para Jesus. De alguma forma, tudo vai remeter a Jesus. E sobre essa questão, o que a gente precisa entender é que pecado continua sendo pecado, mesmo que a gente pense que não é. É aquilo que Jesus veio cumprir. Se Jesus fala que é pecado. Se a Bíblia fala que é pecado, a nossa opinião não importa. E à medida que a gente peca, a gente precisa entender que o pecado é tipo assim, um carro que nos leva para o inferno. Então, às vezes, a gente divide muito, um pecadinho, um pecadão. Não importa se você está indo para o inferno de Fusca ou de Ferrari, o destino que o pecado te conduz é o inferno. Então, por mais que às vezes a religiosidade pese um pouco sobre essas questões de vivência da lei, de obediência ao Senhor, o que a gente precisa entender é aquilo que Jesus falou sobre pecado, aquilo que Jesus falou sobre a nossa natureza pecaminosa, aquilo que Jesus falou sobre a necessidade da gente ser transformado por Ele, pelo Espírito dele, por meio da graça de Deus. Então, às vezes, a gente foca muito em simplesmente, eu sou obediente aos 10 mandamentos, mas existe toda uma estrutura de lei, não só dos 10 mandamentos, ou de coisas que saem dos 10 mandamentos que talvez a gente não pensa. Por exemplo, você pode muito bem pensar que você nunca matou ninguém, mas determinados comportamentos com os outros, no relacionamento com outros, você acaba matando muita coisa dentro da pessoa. Você acaba ferindo muito o outro. Então, nem sempre roubar é simplesmente ir lá pegar algo escondido. Então, dos próprios 10 mandamentos, tem coisas que a gente faz que vai contra os 10 mandamentos. Jesus veio para cumprir a lei. Ele não veio para simplesmente falar que importa é que eles sejam felizes e que eu vim para salvá-los e eles não têm participação nenhuma na salvação. É óbvio que a salvação vem por meio de Cristo e pelo sacrifício de Cristo, mas existe alguém que declara Jesus como seu único Senhor e Salvador, professa a fé em Cristo e obedece aquilo que Jesus falou. Então, de nada adianta a gente simplesmente pensar que, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu arrependo dos meus pecados, mas integralmente a gente tem obedecido Jesus e aplicando aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus pede e infundir em nós o Espírito de Deus para que a nossa vida seja transformada, ou a gente quer basear nas nossas próprias leis ou na lei do pastor, na lei do padre, na lei do grupo, na lei de qualquer envolvimento humano. Jesus veio para cumprir a lei. Então, se na Bíblia vai falar que divórcio é pecado, divórcio é pecado. Não adianta você pensar que, tô triste no meu casamento, vou divorciar porque agora todo mundo divorcia. A referência maior do cristão é Jesus. É olhar para os apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus. Não meu vizinho, não o pastor, não a pessoa que sentou do lado do banco da igreja. A nossa referência maior é Cristo. E à medida que a gente entende que Cristo é a referência, a gente começa a aplicar tudo na nossa vida. A gente agora começa a abominar o pecado, porque vocês não vão olhar para mim e pensar, o Gabriel pecou. Tudo bem eu pecar também. Eu sou o bosta. Eu não sirvo de referência para ninguém. Mas aquilo que Jesus fez em mim e aquilo que eu levo como palavra de Deus, aquilo que eu levo para vocês como algo que Jesus mandou, isso tem que ser levado em conta.
Mas vocês olhar para mim e pensar que porque eu sou um pecador desgraçado, vocês estão liberados, vocês só vão fazer companhia para mim no inferno. Então eu não olho para ninguém e penso, opa, a pessoa fez isso, tudo bem eu fazer. Eu pensava que ela era santa e se ele fez, olha para Jesus, a referência é Jesus. A gente precisa passar por um processo de purificação nessa terra, de olhar para pecados que talvez a gente sempre cometeu e pensou que é normal e se arrepender e deixar que Cristo lave e a gente passe a olhar as coisas de uma forma diferente. Não é porque você não é mais virgem que isso te libera a continuar fazendo sexo o resto da vida, sem estar casado. Não é porque você pecou antes que agora você, já pequei, tudo bem. Mas o quanto você tem se arrependido do que você fez no passado, antes de Cristo, ou durante um Cristo que você viveu na superficialidade. E a igreja domingo não é se relacionar com Deus. É talvez cumprir uma obrigação perante a sociedade, perante os parentes, antes de não ir. Que aí você pode ficar assistindo jogo em casa, talvez você fique até menos estressado que fazer algo por obrigação. Mas se você vai à igreja, você precisa ser transformado. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa mudar sua mente. Jesus veio para cumprir a lei de Deus, não dos homens. Falou.